Boa, a Urca é carioca demais. A Urca tem uma essência carioca demais. O grande problema é que, tal qual como todo o Rio de Janeiro, muitas vezes o esquecimento gerou com que a gente gerasse um afastamento. E da Urca, felizmente, por um lado, ao invés de uma favelização, a gente teve uma busca de um isolamento da comunidade, dos moradores, A Urca é carioca em todo o seu espírito. A ideia do Pão de Açúcar é muito provavelmente em torno daquela estrutura o pessoal associava e chamava de Pão de Açúcar. E identificava que a figura do morro construía exatamente aquela mesma ideia. Pô, mas peraí, eu aprendi que o Rio de Janeiro não produzia açúcar, então vai estudar mais história do Rio. Afinal, que vamos e venhamos, de onde vêm os nomes? Engenho Novo, Engenho Velho, eles estavam fazendo o quê? Tá jogando a biribinha porque não dá aqui para plantar açúcar mesmo? Não! Era um espaço de escoamento, holandês inclusive, da qual um dos principais navios seria justamente o Urca. A partir do momento quando no segundo reinado a gente começa a ter uma ocupação maior da Zona Sul e a questão de transformar a Zona Sul numa área mais nobre, você vai ver um Dom Pedro II tentando começar a modernizar e a construir determinadas áreas e prédios que pudessem ganhar maior força. E aí você vai ter ele construindo na Urca a ideia do primeiro hospital psiquiátrico. O nome não era esse? Claro. Hospital de loucos naquele momento. Mas construindo um hospital de loucos, uma área mais reservada. Construíram um instituto de meninos cegos, uma universidade, para poder estar estabelecendo ali a ideia de um Brasil mais moderno, que era justamente Dom Pedro II estava propondo. Que é justamente em 1908, a comemoração da abertura dos portos às Nações Amigas. Minas Gerais constrói uma estrutura tão grande que ainda hoje sobrevive a estrutura na Escola Minas Gerais. Você vai ter uma organização da estrutura de São Paulo que parte do espaço utilizado pela UFRJ está ali presente. Então você está querendo dizer que a gente pode pensar a história do Brasil a partir desses empreendimentos, por exemplo? Com certeza. Ou seja, a gente pensar a história do Brasil, se a gente pensa logo posteriormente à República dita Café com Leite, que a gente está falando de São Paulo, Minas Gerais, a gente está falando desses locais que tem mais poder de financiamento, etc. E tal. Era um símbolo cultural. Brigar por aquela posição no Rio de Janeiro era fundamental. Lembro sempre de Fausto, do Goethe, a necessidade de destruir o velho para construir o novo. Né? A gente parece, todas as vezes que nós estamos falando, a gente parece estar falando disso, né? Essa necessidade de construir o velho. Mas o Rio de Janeiro, de qualquer forma, eu acho, e a Urca se mantém um pouco em cima disso, eu acho que todo o Rio de Janeiro, que essa harmonia, que tem uma harmonia entre o antigo e o novo. Eu acho que por mais que a gente tenha desprezado, hoje acho que a gente não está fazendo mais isso. Parte da Urca ninguém constrói nada. Parte da Urca é controle militar e acabou. Porque a Praia Vermelha, coisa recente. Não tinha acesso à Praia Vermelha não, aquilo ali era uma área militar. E aí o que acontece? Pós o Levante, pós o controle ali do Prestes, você vai ter toda aquela área sendo aberta ao público, mantém-se a escola militar de um lado, na base do antigo prédio de São Paulo, mantém-se a estrutura da organização e dos elementos militares do outro, mas o espaço do meio, onde estava marcado pelo quartel, some da história. Se eu não me engano, já em 1904, na Revolta da Vacina, você tem movimentos ali dentro que saem dali, efetivamente também. Então, nós tivemos efetivamente alguns movimentos de contestação, como podemos dizer, ali naquela localidade e que marcaram o bairro. Só que, de uma forma geral, todos foram abafados. A gente, ainda bem que... A gente conhece muito mais o Cassino da Urca e a TV Tupi. É verdade. Que são filhos do bairro, do que a gente conhece a própria história militar. Que era fantástico, acaba com Dutra, em 46, com a Constituição de 1946, que proíbe o jogo no Rio de Janeiro.
mas que era uma coisa fantástica, né? Que você É tinha ideia ali... de um Rio mais alegre, de um Rio que tentava de alguma forma trabalhar o seu burlesco de uma forma muito própria. Mas é interessante ver que bairro louco é esse. O bairro dos pescadores, o bairro de você ter uma murada de granito construída no momento justamente daquela organização da Urca, mas que não tem uma peixaria sequer. O bairro histórico da Avenida Pasteur, o bairro militar, o bairro do Nascedouro do Rio, mas que ninguém pode ver. Isso é Urca. A Urca, discordo muito que a Urca seja a parte do Rio. Ah, mas peraí, é também a Urca o lugar onde a gente senta naquela muralha, toma um chopp com bolinho de bacalhau, que todo mundo efetivamente conhece. A Urca é o lugar também que as pessoas vão, até hoje, para curtir o luar, porque é mais seguro, porque as pessoas se sentem efetivamente Toma um mais chopp seguras com ali. Chopin, Ou então- na base da antiga militar com a estátua de Chopin. Ou para subir o Pão de Açúcar. Ou para subir o famoso A São obra do Vicente. Bondinho sem dúvida nenhuma, a imagem do Rio de Janeiro para fora do Brasil é a imagem produzida a partir do Bondinho, que é justamente a gente mostrar um pouquinho para o mundo inteiro que a nossa beleza natural é estonteante, mas eu acho que a nossa função é a gente, nesse rolê, brincar um pouquinho sobre quanto de história tem na Urca.